O que é o marxismo cultural e por que ele é tão importante nos dias atuais para os cristãos? Em primeiro lugar, precisamos entender o que é o marxismo em si e falar um pouco de história. Durante séculos, a maior parte da população mundial viveu em pobreza. Não havia produção de muitas riquezas, e os governos antigos, normalmente monárquicos, faziam com que todas as produções de riquezas fossem concentradas em uma figura de um monarca ou de uma família real. Porém, em meados do século XVIII, essa realidade começou a mudar com a Revolução Industrial, que fez com que a economia mundial começasse a crescer vertiginosamente. Mas, como sempre, a pobreza continuou a existir. E um homem chamado Karl Marx elaborou teses dizendo que a pobreza extrema era fruto da Revolução Industrial e que as classes mais pobres da sociedade precisavam lutar para que todos fossem iguais. Karl Marx propunha, inclusive, que essa luta realmente deveria ser empunhando armas e tomando o poder por força bruta. Nada muito diferente do que vemos nos movimentos de extrema esquerda existentes hoje em dia. Todavia, como o marxismo não foi muito bem aceito, principalmente nas nações ocidentais, era necessário uma nova abordagem para a implantação dos ideais socialistas e comunistas pregados por Karl Marx. É então que no fim do século XIX surge na Itália um outro personagem histórico chamado Antonio Gramsci. Filósofo político, ele foi um dos membros fundadores do Partido Comunista Italiano. Ele se tornou uma figura conhecida até os dias de hoje por propor em sua obra escrita da prisão, Os Cadernos do Cárcere, uma nova abordagem para a implantação dos ideais socialistas e comunistas. Dessa vez, não pela luta armada como propunha Karl Marx, mas pela transformação da cultura, pouco a pouco, até que todas as instituições estejam culturalmente dominadas pelas filosofias esquerdistas. Gramsci propunha uma revolução cultural e não uma revolução armada, pois quando o processo revolucionário socialista acontecesse, a população estaria pronta para recebê-lo sem resistência. O marxismo cultural inverte os valores da sociedade para enfraquecê-la moralmente. Além disso, divide a sociedade para colocar uns contra os outros, brancos contra negros, héteros contra homossexuais, homens contra mulheres e ricos contra pobres, com o objetivo de enfraquecê-la socialmente, para que assim mudanças ideológicas significativas sejam implantadas na sociedade. Uma frase muito famosa de Gramsci foi: "Não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias." Mas aí o que toda essa ladainha histórica tem a ver com o cristianismo? Nós, irmãos, estamos passando por esse processo de transformação cultural nesse exato momento. E o pior de tudo é que muitos cristãos têm se deixado invadir por pensamentos totalmente antibíblicos. Nós não percebemos porque a sociedade está imersa nessa revolução cultural de forma tão grande que afeta a mídia, que afeta as escolas, as universidades, que afeta até muitas igrejas hoje em dia. A implantação dessa revolução cultural se dá em todas as esferas da vida pública. Eu me lembro muito bem de livros de geografia do ensino fundamental e médio exaltando o regime socialista cubano, dizendo que a saúde em Cuba é de primeira, dizendo que todas as pessoas vivem felizes e igualitariamente e que não há pobreza. Lembro de livros de história que tratam o capitalismo como algo essencialmente mau e o socialismo como uma solução. Livros de literatura ou português exaltando figuras como Che Guevara, Fidel Castro, Mao Tse-tung e o próprio Lula, como tendo sido grandes líderes de Estado. Infelizmente, nossas universidades têm deixado de formar profissionais capacitados para formar militantes de esquerda. E o mais triste é que muitos jovens cristãos têm deixado a sua fé para viver as filosofias marxistas. Hoje em dia, o politicamente correto, a mídia, as celebridades têm coagido a população a aceitar ideologias de gênero, aborto, homossexualismo de uma forma que, se você não aceitar o que é imposto, você tem sido desumano. Veja bem o que Colossenses capítulo 2, verso 8 nos diz: "Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo."
A doutrinação nas escolas tem sido algo muito sério e preocupante. Seus filhos têm aprendido de Deus nas igrejas durante o domingo e desconstruído tudo durante a semana. Mas aí você pode me perguntar: Ô André, e se eu quiser ser de esquerda? E se eu quiser que os meus filhos também sejam de esquerda? Se eu quiser o socialismo e o comunismo serem implantados no nosso país? Eu te respondo com toda sinceridade, meu irmão. Se você realmente crê em Jesus Cristo, você não pode ser de esquerda. Aí vão alguns argumentos bem básicos para isso. Primeiro, o comunismo prega um ateísmo de Estado, que significa a abolição completa de qualquer expressão religiosa. O próprio Karl Marx disse: a religião é o ópio do povo. Segundo, o socialismo quer a abolição de qualquer instituição que seja opressora. Para os socialistas, a família é uma instituição opressora. O socialismo quer acabar com a sua família. Abolição da família. Até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas, disse Karl Marx no Manifesto Comunista, capítulo 2. Feministas como Sulamita Firestone disseram: o objetivo final do feminismo é em discernir os sexos para eliminar a família, raiz de toda opressão. Terceiro, até o presente momento, o socialismo e o comunismo mataram mais do que todas as guerras mundiais e só trazem pobreza e miséria. Basta olhar para a história que está sendo escrita diante de nossos olhos na Venezuela e na Nicarágua. E em nosso país ainda existem partidos políticos que legitimam esses governos. Como o PSOL e o PCdoB, os nomes já dizem: Partido Socialismo e Liberdade e Partido Comunista do Brasil. E o próprio PT, Partido dos Trabalhadores, que em seu estatuto, artigo 1º, diz que o seu objetivo é construir o socialismo democrático. Ainda poderia aqui dar diversos outros argumentos, mas eu quero encerrar esse vídeo dizendo que devemos ter cuidado para não nos enredar nessas teorias embelezadas que o mundo globalizado nos traz. E o mais importante, estejam radicados em Cristo Jesus, para não se deixar levar por doutrinas mundanas. E já que ainda temos aí pela frente um segundo turno para a eleição de governo do Estado e presidência, votemos com consciência cristã. Não deixe de comentar aqui embaixo falando o que você acha desse assunto, seguir o nosso canal, clicar no sininho, se inscrever, tudo que precisa para que você não perca nenhum conteúdo do Vivendo a Doutrina. Valeu!